Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo sejam com todos os meus irmãos, com todos nós. Eu sei que os meus irmãos nesse momento estão reunidos para oferecerem a Deus o culto dominical matinal e nestes cultos nós temos tratado sobre aquele tema grandioso da pessoa e da obra do Espírito Santo. Ocorre que, nesse momento, nós vamos fazer uma pausa nessa sequência de estudos para atender a uma questão mais urgente e tratarmos hoje aqui de maneira breve, sucinta, quanto mais clara, melhor. Tentarei ser o mais objetivo possível, tratando da questão da ceia online. É sobre isso que eu vou conversar com os meus irmãos, mas depois de nós orarmos, curve a sua fronte e feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui na sua presença, te buscamos, desejamos invocar-te nesta hora. Eu te suplico pelos meus irmãos que estão espalhados em seus lares, impossibilitados do ajuntamento solene, e eu te suplico que tu nos dês oportunidade, bom tempo, para reunidos outra vez, louvarmos-te com ainda mais envolvimento de alma, de coração, ainda mais quebrantamento, ainda mais júbilo, a fim de que tu sejas adorado a partir de nosso coração, de nossa alma. Ajuda-nos nesse momento a entender a tua palavra e a responder a um desafio da presente época. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a pandemia do novo coronavírus trouxe a inusitada situação da impossibilidade das reuniões públicas semanais da igreja. Essa contingência me levou às mídias sociais, foi o que me restou, não é? Em nosso caso, nós fizemos um grupo de WhatsApp, os meus irmãos sabem disso, para incluir membros e congregados, e também abrimos um canal no YouTube para tentarmos manter, tanto quanto possível, as exposições bíblicas, os estudos, os sermões, dando continuidade aos temas que vínhamos tratando e também para manter o senso de pertencimento à comunidade e de unidade. Assim também têm agido os meus nobres colegas. Eles estão fazendo lives, disponibilizando sermões e estudos, tentando manter contato à distância, claro, com os membros das suas comunidades. Entretanto, questão bem mais polêmica, bem mais controversa, está nos desafiando a pensar, nos colocando a pensar, e ela diz respeito à possibilidade de realização das denominadas ceias online. Alguns dos meus mais respeitáveis colegas têm programado com suas comunidades um momento comum para o partir do pão, no estilo cada família em sua própria casa. E, embora se varie sim em um detalhe ou outro, a ideia da ceia online é que o pão seja partido em cada casa, simultaneamente, ao comando do pastor ou ao comando do pastor à distância, ou ao comando do líder, do chefe da casa. Então, o que nós queremos agora conversar com os meus irmãos? Nós queremos saber se esse procedimento, se a ceia online é recomendável, é aceitável do ponto de vista bíblico-teológico. Nós da primeira igreja de Caruaru, deveríamos fazer ceias online na quarentena? Vejam qual é o meu ponto aqui com os meus irmãos. A minha resposta, com todo respeito àqueles que discordam, é um retumbante não. Não devemos fazer ceias online. É possível mesmo que nós estejamos ante uma contradição de termos, que, segundo penso, não trará nenhum benefício às igrejas de Jesus Cristo. Acho que, pelo contrário, ceias online podem redundar em banalização, em escárnio público de coisas sacratíssimas e caríssimas para nós e para o reino de Deus. E ceias online também podem desembocar
em um desigrejamento indesejado. Mas antes de tudo mais, eu quero colocar qual é exatamente o problema. Vejam, meus irmãos, o problema não é realizar a ceia do Senhor em casas particulares. Não é realizar a ceia do Senhor em casas particulares. O problema também não é o número diminuto de pessoas que se reúnem. De fato, os primeiros templos cristãos só foram construídos a partir da segunda metade do terceiro século da era cristã. O ponto central do problema é a possibilidade da realização da ceia do Senhor por cada família em sua própria casa, estando separada das outras famílias cristãs. Então, nós deveríamos fazê-lo? Minha resposta, já a disse, é não. Não devemos fazer ceias online. E eu agora passo a explicar as razões do meu não à denominada ceia online. Primeiro eu vou colocar 3 razões de ordem prática e depois vou me concentrar em uma razão com base na natureza teológica da ceia do Senhor. Sobre questões de ordem prática, nós poderíamos pensar em inúmeras coisas, não é? Ficamos pensando naquele adolescente que somente ele é crente naquela casa. Ficamos pensando naquela casa em que o líder, o chefe da casa, não é cristão. Ficamos pensando naquela casa dividida, uma parte é cristã, outra parte não é. Enfim, muitas questões de ordem prática circundam a polêmica ideia de ceias online. Mas eu vou me concentrar somente em 3 pontos que julgo importante. Em primeiro lugar, eu penso que fazer ceia online, nesse momento, meus irmãos, é fazer pouco caso da gravidade daquilo que nos abateu e a toda a humanidade. A meu sentir, fazer ceia online é dar a impressão que tudo continua tal e qual, que a vida da igreja continua a mesma, que tudo permanece como antes. Essa atitude de fazer de conta que está tudo normal pode trazer 2 resultados danosos, penso eu. Primeiro, nós podemos minimizar a necessidade do profundo quebrantamento frente à calamidade que nos abateu. Ante a calamidade, a mortandade, ao caos, não se pode viver como se nada estivesse acontecendo e fazer ares de normalidade. É apenas uma questão de readaptação. Não penso assim. A resposta adequada para essas situações é pano de saco e cinza, é tristeza, é jejum, é quebrantamento de alma, é contrição, é confissão de pecados, é clamor ardente, súplica desde a alma. Em segundo lugar, se nós dermos a entender que tudo permanece tal e qual e que apenas precisamos nos adaptar a uma nova realidade, nós estaremos ensinando a estas gerações que as igrejas sempre puderam existir no estilo cada um em sua casa, bem à moda desigrejada, quando, na verdade, a realidade é exatamente a oposta. Eu digo por quê? Porque igreja nas Escrituras é assembleia, é eclesia, é ajuntamento, é gente reunida, gente congregada. Onde? Onde? Bom, se em um alpendre de uma casa, se sob a sombra de uma árvore, em uma masmorra, em uma prisão, em uma catacumba ou em um templo religioso, pouco importa. O fato marcante é que igreja implica reunião. Não havendo encontro, não há vida de igreja como tal. Os cultos que podemos e devemos realizar em nossos lares não são os cultos ordenados por Deus a que as igrejas realizem e nos quais a presença do Cristo é especialmente sentida, como se pode perceber nas palavras de Jesus que estão em Mateus capítulo 18, versículos 19 e 20, que dizem assim:
Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Veja a certeza de orações respondidas por aqueles que as fazem na Assembleia Cristã. E Jesus continuou dizendo, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Veja que há uma promessa da presença de Jesus, mas para a Assembleia Cristã. Então, a presença de Jesus, ela é especialmente sentida numa Assembleia Cristã, não importa o número de minuto, não importa onde esta reunião está acontecendo, contanto que ali haja uma Assembleia Cristã, uma igreja instituída nos termos do Novo Testamento. Quando nós promovemos lives, gravamos estudos e sermões ou promovemos reuniões simultâneas nos lares, como é isso que temos feito, não é? Em horários previamente acordados, nós devemos continuar fazendo isto até que o Senhor nos dê a oportunidade de reunirmos-nos novamente. Mas quando fazemos isso, nós não estamos minimizando o fato que os cultos públicos das igrejas estão o quê? Suspensos. Estão suspensos. Nós não podemos querer com isso dar a entender que tudo vai muito bem, obrigado. O próprio fato, meus irmãos, de só podermos fazer reuniões familiares já destaca a gravidade e a anormalidade do momento. Então, fica aqui a minha primeira questão de ordem prática. Penso eu que fazer ceia online nesse momento é fazer pouco caso da gravidade que nos abateu. Em segundo lugar, fazer ceias online com o propósito de manter a tradição de ceias mensais e no primeiro domingo do mês não me parece decisão com base na melhor razão. Minha resposta é que a escolha por ceias mensais e no primeiro domingo de cada mês é uma escolha, digamos, arbitrária, no melhor sentido da palavra. Entendam-me, por favor. Não há mal algum em termos ceias mensais e no primeiro domingo da semana, quer dizer, no primeiro domingo de cada mês. Mas nós devemos reconhecer que esse é apenas um arranjo possível, somente possível, não necessário. Por exemplo, a partir de Atos, capítulo 2, versículo 46, é possível inferir que os cristãos primitivos, diariamente, partiam pão de casa em casa. O que provavelmente significa que havia ceia nas casas que hospedavam grupos cristãos todos os dias, particularmente quando houvesse a possibilidade da presença de um dos apóstolos, eu suponho. Entenda-se, não que em todas as casas hospedeiras de um pequeno ajuntamento tivessem todos os dias a ceia do Senhor. Eu penso que não é isso que Lucas está dizendo, mas Lucas pode estar dizendo aqui que diariamente em uma casa ou em outra casa havia celebração da ceia do Senhor. Uma conclusão possível é que não havia um dia ainda fixo para o partir do pão. Quando nós chegamos em Atos capítulo 20, versículo 7, a linguagem de Lucas ali, que diz assim, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, esta linguagem sugere que em Troade a igreja já havia definido o primeiro dia da semana como o dia da ceia do Senhor. Daí é possível concluir que o domingo já foi consagrado, ainda nos dias apostólicos, como o dia do principal culto semanal da igreja, sendo, por fim, denominado o dia do Senhor, como está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Agora, quando vamos à história, e sobretudo pensando rapidamente aqui no reformador João Calvino, é consabido que Calvino era a favor de ceias semanais, mas que a igreja de Genebra as realizava trimestralmente.
isto por imposição do consistório, salvo o melhor juízo, sob os argumentos de que o povo não poderia banalizar o rito da ceia, sob o argumento de que se deveria sentir falta da participação na mesa do Senhor, sob o argumento de que se deveria sofrer por essa participação e que se deveria preparar para a ocasião tão sublime. Eu concluo que a escolha por ceia mensal e no primeiro domingo de cada mês é artificial, não necessária, é apenas uma possibilidade dentre outros arranjos possíveis, e fazer ceia online para manter esse arranjo não compensa o risco da banalização a que o rito estará exposto, para dizer o mínimo. Em terceiro lugar, quero acrescentar ainda uma questão de ordem prática rapidamente. É que aquele zelo que deve arder no coração dos oficiais da Igreja de Jesus Cristo, aquele zelo que nós herdamos dos apóstolos e da longa tradição da Igreja cristã, no sentido de reservar a ceia do Senhor a quem realmente está em comunhão com Deus e com a Igreja, pergunto eu, como exercê-lo em ceias online? Acho que não é possível. Eu penso que as coisas ficam, pelo menos, mais difíceis. Como os nobres colegas pastores que estão fomentando a prática e que, segundo creio, se preocupam com a correta administração dos sacramentos, lidarão com a possível banalização da Santa Ceia, da distribuição, possivelmente, indiscriminada dos elementos e da participação leviana e sem critérios. Imaginemos, não é? Como Calvino, em certa ocasião, pôs as mãos sobre os elementos da ceia, a fim de impedir pessoas de participarem dos elementos quando ele as sabia inábeis. Calvino sabia que eles não tinham vida reta diante de Deus e por isso não os conhecia. Eles entraram com espada do templo e Calvino pôs suas mãos sobre os elementos e disse-lhes que eles só poderiam tomar dos elementos da ceia se cortassem as mãos do reformador. Esse zelo que nós herdamos, eu pergunto aos meus irmãos, como exercê-lo em ceias online? Então, eu coloquei 3 questões de ordem prática. Primeiro, eu disse, nós não podemos fazer de conta que os nossos tempos estão normais e que tudo é apenas uma questão de readaptação. Segundo, eu também disse para os meus irmãos que fazer ceias online simplesmente para manter a tradição de uma ceia mensal no primeiro domingo de cada mês não é decidir com base na melhor razão. Terceiro, eu disse para os meus irmãos como nós podemos expressar o nosso zelo, o nosso cuidado a que pessoas indevidas não participem dos elementos da mesa do Senhor. A princípio, através de ceias online, penso eu. Isto fica muito mais difícil. Mas, pois bem, ditas estas coisas, eu passo a argumentar com base na natureza teológica da ceia. E com base na natureza teológica da ceia, eu digo que não pode haver, nem há ceia online. Não existe tal coisa como ceia online. E tudo que se pode realizar nesse sentido é apenas um simulacro de ceia, uma caricatura de ceia, destituída de seu poder intrínseco, de suas finalidades, da presença sancionadora de Deus. E digo isso, meus irmãos, porque acrescento aqui o argumento no sentido de que a ceia é um sacramento. Para mim, a ceia é um sacramento, os meus irmãos sabem disso, tenho lhes ensinado desta maneira. E sacramento no sentido de uma ordenança por meio da qual a graça de Deus é representada e, além disso, selada e aplicada no coração do crente. Por esse motivo, porque a ceia é um sacramento, uma ordenança por meio da qual o Senhor faz representar a sua graça e a aplica e a sela no coração do crente, por esse motivo, somente Deus pode instituir o sacramento e a sua forma de realização. Mas por que, pastor?
Porque somente Deus pode decidir através de tal e qual meio e em que termos ele dispensará os benefícios do pacto da graça ao seu povo. Enquanto Jesus e os discípulos comiam a refeição pascal, nosso Senhor instituiu a ceia como um novo sacramento em substituição àquela antiga Páscoa judaica. Jesus Cristo é, portanto, o autor da ceia. Ele tomou o pão, ele tomou o cálice no momento da refeição pascal. Paulo denominou a Santa Ceia de ceia do Senhor, porque Jesus Cristo foi quem a instituiu e o fez para o benefício do seu povo. O ponto importante a ser destacado aqui, meus irmãos, é que somente Deus pode instituir um sacramento, porque somente aquele que dispensa graça decide quanto ao modo de fazê-lo. Portanto, nós julgamos blasfemas as tentativas novas e antigas de fazer parecer que Deus está dispensando graça por meios não instituídos por Ele. Eu repito, somente Deus pode instituir um novo sacramento. Ninguém tem autoridade para isto. Por que mesmo, pastor? Porque o Deus da graça decide através de que meios ele dispensará a sua graça, os benefícios do pacto da graça para o coração do seu povo. Mas isso não é tudo, penso eu. Somente Deus pode estabelecer também o modo como o sacramento que ele instituiu pode ser realizado. E nesse sentido, nós não deveríamos duvidar do fato que a realização da ceia pressupõe reunião presencial de uma igreja instituída nos termos do Novo Testamento. Em palavras muito simples, a sua família, a minha família, as nossas famílias individualmente consideradas não são igrejas nos termos do Novo Testamento, das igrejas instituídas, igrejas visíveis, igrejas locais, expressões visíveis da igreja invisível de Jesus Cristo, as nossas famílias não são. Pois bem, eu estou querendo dizer para os meus irmãos que a realização da ceia pressupõe reunião presencial e, repito, de uma igreja instituída nos termos do Novo Testamento. Ela não poderia, por exemplo, ser realizada em uma modalidade do tipo cada um em sua casa, desde que marcássemos dia e hora para o partir do pão. Para que o partir do pão ocorresse simultaneamente, eu digo, simultaneamente em vários lares. E não é porque Paulo desconhecia a possibilidade de nós mantermos propósitos comuns e tomarmos decisões conjuntas estando à distância. No tratamento do incestuoso de Corinto, ele escreveu nesse sentido, o seguinte, eu estou em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 3 a 5. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se tivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Veja que Paulo conhecia perfeitamente a possibilidade de decisões conjuntas, ainda que à distância. Quando da coleta pelos gentios para os cristãos pobres da Judéia, ele disse aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2 da primeira carta, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, etc. O apóstolo Paulo disse isso também, e ele não poderia ter dito o mesmo da ceia. Imaginemos, uma situação em que Paulo disse, nós vamos todos, como expressão de nossa unidade, vamos cada um em sua própria casa partir o pão, como expressão de nossa unidade. E os meus irmãos sabem, nem sempre é difícil a gente se reunir, há perseguições. Às vezes temos que nos reunir afastados da aglomeração urbana por conta de
de infortúnios. Bom, se ele tivesse feito, nós o entenderíamos. Nós diríamos que seu propósito era a unidade das igrejas em si mesmas e entre elas, especialmente por causa do seu largo ensino a respeito daquilo que ele chamou de mistério de Cristo, a saber que gentios e judeus são membros do mesmo corpo. Paulo lutou, meus irmãos, como ninguém, para que essa unidade mística se realizasse existencialmente de maneira ótima. Ele lutou muito, inclusive, através de coletas dos gentios para os judeus empobrecidos da Palestina, mas Paulo não fez esse tipo de coisa. Paulo não fez ceias do tipo cada um em sua casa, e não é porque havia sempre liberdade e sempre facilidade de se reunir, é porque, penso eu, não há ceia, não há Santa Ceia, não há ceia do Senhor, sem ajuntamento, sem reunião física de uma igreja local. O ensino do apóstolo em 1 Coríntios 11, por exemplo, pressupõe e estabelece o ajuntamento presencial de uma igreja local como condição sine qua non à ceia. Notem, por exemplo, eu estou com 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 17, quero mostrar para vocês como esta reunião presencial é pressuposta no ensino do apóstolo sobre a ceia do Senhor. Versículo 17, não é? Porquanto vos ajuntais, nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais. Porquanto vos ajuntais. Versículo 18, quando vos reunis na igreja, quando vos reunis em igreja, ou como igreja, lembrando aos meus irmãos que o prédio onde a igreja se reúne nunca é chamado de igreja, porque não pode ser. Igreja, eclesia, é ajuntamento, é conjunto de pessoas reunidas. Versículo 19 de 1 Coríntios 11, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, presumivelmente uma casa, não é? Talvez até a de Clóia, a de outro patrono, que costumava, com alguma possibilidade, com uma casa mais ampla, hospedar os cultos do povo cristão. Veja versículo 22, ou menosprezais a igreja de Deus, vocês menosprezam a Assembleia de Deus, as Assembleias de Deus, as reuniões de Deus, por assim dizer. Capítulo 11, versículo 22 de 1 Coríntios. Mas, meus irmãos, além disso, Paulo disse que as reuniões dos crentes de Corinto não estavam ocorrendo para bem, como um meio sacramental de comunicação de graça. Estavam ocorrendo para mal, versículo 17, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Na verdade, nem era a ceia do Senhor que os coríntios estavam comendo, eles estavam comendo a sua própria ceia. Nos versículos 20 e 21, nós temos este contraste. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Versículo 21, diz, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, ou seja, é possível estar-se redondamente enganado quando na participação da ceia, porque ela só pode ser uma comunicação de bênção se for realizada nos termos do Senhor que a instituiu. E eu estou pensando em comunicação de bênção com base em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, porventura o cálice da bênção que nós abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Então, sim, a ceia foi instituída pelo Senhor para ser uma comunicação de sua bênção, mas muito cuidado, porque nós podemos estar redondamente enganados. No caso dos coríntios, Paulo estava se referindo àquela refeição comunal que os crentes primitivos partilhavam, no contexto da qual o pão era partido, a ceia do Senhor era vivida. Em Corinto, as chamadas festas do amor, ou as festas agapês,
estavam causando muitos males por causa do egoísmo de alguns abastados que deixavam os mais carentes sem nada. Versículo 21, por exemplo, de 1 aos Coríntios, diz assim, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então, Paulo disse, tem alguma coisa muito errada. Agir desse modo, Paulo disse, é menosprezar a igreja de Deus, é envergonhar os mais pobres, versículo 22. A solução foi, então, acabem os agapês e comam e bebam em casa. Versículo 22 diz isso, não tendes porventura casas onde comer e beber? Se não quiserem acabar os agapês, como se Paulo estivesse dizendo, né? Quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros, versículo 33. E quando alguém estiver com tanta fome, a ponto de não poder esperar o irmão, então que coma em casa, versículo 34. Vocês entendem, então, o que está acontecendo aqui, não é? A reunião que Deus havia instituído para beneficiar o povo estava sendo motivo de tropeço, de juízo contra aquele mesmo povo. Por qual razão? Porque na ceia estava havendo expressão de egoísmo. Quem chegava lá com suas panelas fartas, as comiam sozinhos, sem esperar pelos irmãos mais pobres que acabavam ficando com fome. E o fato é que com esse egoísmo, Paulo disse, não é? Os cristãos estavam se reunindo para juízo. Comemorar o ato de amor de Jesus com egoísmo e distinção de classes sociais é tornar-se réu do corpo e do sangue de Jesus, versículo 27. Isso equivale a comer e beber sem discernir o corpo. É uma expressão que é polêmica, não é? Existem pelo menos duas possibilidades para essa expressão comer e beber sem discernir o corpo. O fato é que essa atitude atrai, sim, o juízo de Deus, segundo o versículo 27. Como é que Paulo corrigiu os problemas das ceias em Corinto? Ele advertiu a igreja contra os excessos, alertou a igreja contra os perigos daquela atitude egoísta, relembrou o aspecto memorial da ceia, não é? E com aquele interesse de perguntar à igreja como é que nós vamos celebrar a ceia, que nos remonta ao maior ato de amor já realizado na terra, com uma atitude tão egoísta. Isso é tornar-se réu do sangue do corpo de Jesus Cristo. Notem que toda essa exortação, eu insisto nisso com os meus irmãos, pressupõe ajuntamento, reunião presencial, onde não apenas a ceia era partilhada, mas que ocorria no contexto dessa refeição comunal. Por quê? Porque não há nenhum tipo de ensino sobre a ceia que não pressuponha reunião presencial ou que pressuponha, dizendo a contrário senso, participação à distância. Agora, além disso, o ensino de Paulo não apenas pressupõe uma assembleia cristã, ele realmente a estabelece como parte da essência mesma da ceia, sem a qual nem se pode falar em ceia de modo algum. Raciocine comigo, por favor. Quantas vezes você já ligou para uma pessoa e disse, vamos jantar juntos? A pessoa disse, sim, vamos. E ela lhe perguntou imediatamente, onde? E aí então você responde da seguinte maneira, assim, cada um em sua casa. Nós fazemos a comida, preparamos a mesa e às 20 horas, logo mais ali, às 8 da noite, nós vamos jantar. Eu sento na minha mesa, como a minha comida, você senta à sua, come a sua comida no seu próprio lar e pronto. Jantamos juntos. É sério isso? Você já propôs isso a alguém? Você proporá neste ano a um ente querido que mora distante uma espécie de ceia natalina online? Vamos cear online.
a ceia natalina de 2020. Você nunca pensou nisso. E nunca pensou nisso porque não há ceia à distância, como não há a ceia do Senhor online. Em 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 14, Paulo se concentra em advertir aos crentes quanto ao perigo de partilhar da comida sacrificada ao ídolo em um tempo pagão. Ele começou a sessão no versículo 14 dizendo: fugi da idolatria. E seu primeiro argumento foi exatamente com base na ceia do Senhor. Ele disse que há um sentido espiritual, para além do aspecto meramente memorial, em que, quando nos reclinamos à mesa do Senhor, nós mantemos comunhão com o corpo e com o sangue de Jesus Cristo. Versículo 16, eu vou lê-lo para os meus irmãos, do capítulo 10 de 1 Coríntios. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ele espera uma resposta, sim. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Paulo também espera uma resposta, sim, é. Segundo o versículo 17, o fato de os cristãos partilharem de um mesmo pão na ceia do Senhor tem relevância. Isso indica que eles são um pão, um corpo. Veja como está no versículo 17, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Eu estou no versículo 17. Vejam, meus irmãos, que a ceia do Senhor é um ato pelo qual nós celebramos a nossa união uns com os outros. Dizemos ao comer do mesmo pão que somos membros uns dos outros, porquanto somos partes integrantes do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, constituindo assim uma unidade espiritual. Leon Morris, em seu comentário da Epístola de Paulo aos Coríntios, em loco, ele disse que mais do que uma significação da unidade, esse porquê do versículo 17, porque todos participamos do único pão, ele disse mais do que simplesmente uma significação de unidade, esse porquê indica que o lugar que a Santa Comunhão ocupa na produção da unidade não pode ser menosprezado. E ele conclui: o sacramento flui da unidade e cria unidade. Não apenas a comunhão com Cristo, meus irmãos, eu digo a título de conclusão, mas comunhão dos cristãos em Cristo é uma das finalidades da ceia, e eu digo finalidade esta perdida quando não há ajuntamento físico, reunião presencial. Pois bem, por tudo que eu disse para os meus irmãos, a minha conclusão é que ceias online não são a ceia do Senhor, ou a mesa do Senhor em qualquer medida. Ceias online não passam de simulacros de Santa Ceia, de caricaturas. Se não forem uma blasfêmia e um insulto a Deus, como penso que são certamente uma temeridade, e uma temeridade desnecessária. Por essas razões, eu recomendo aos meus colegas pastores e a quem mais interessar possa, que não realizem ceias online. Há muito que ser feito em nossos dias. Nós devemos estimular os membros das nossas comunidades a lamentar esses dias anormais, em que nós estamos impossibilitados, meus irmãos, de realizar as assembleias solenes do povo de Deus. Devemos falar francamente que lives, sermões gravados e coisas do tipo, hoje tão necessários, estão muito longe de substituírem aquele ajuntamento santo que prenuncia as bodas do Cordeiro e que goza da presença especial do Cristo, como ele prometeu. Nós devemos proclamar que não é momento de criar paródias das instituições divinas.
É tempo de orar, de chorar, de lamentar, de confessar pecados, de abandonar pecados, de experimentar uma real transformação na vida e esperar que Deus volte a ter misericórdia de nós e nos devolva a reunião da igreja como igreja. E agora, aos irmãos da primeira igreja de Caruaru, para os quais eu estou gravando este vídeo, eu recomendo fortemente que os meus irmãos não façam ceias em casa, não participem das orientações dos pastores, por mais que os respeitemos e por mais que acreditemos nas suas melhores intenções, recomendo fortemente aos meus irmãos que não participem das orientações dos pastores que se equivocam ao instituir simulacros de Santa Ceia. Meus irmãos, como eu gostaria de dizer isso, captando o olhar de cada um. Aguardemos no Senhor. E Ele, bondoso e cheio de misericórdia como é, Ele poderá de novo nos dar novos tempos de refrigério. Até lá, o nosso lugar é de joelhos, aproveitando tanto quanto possível essas boas reuniões, disponibilizando o conhecimento de Deus dentro da nossa casa, restabelecendo o culto doméstico, mas sem nos enganar. E quando eu digo sem nos enganar, eu estou dizendo: os nossos tempos não são normais. Aquilo que nós estamos fazendo em nossos lares não substitui a urgente necessidade que nós temos dos ajuntamentos solenes do povo de Deus. Portanto, clamemos a Ele. Sinto saudade dos meus irmãos e espero em Deus brevemente tê-los comigo novamente. Vamos orar. Senhor, nós te buscamos nesta hora e te pedimos nesse momento que tu sejas com o teu povo espalhado pela face da terra. Tenha misericórdia desta grande humanidade. A calamidade, Senhor, se abateu sobre ela. E, ao mesmo tempo, a tua igreja tem padecido sobre tudo isso e está atualmente impossibilitada de realizar as suas reuniões, de fazer aquilo que tu mesmo ordenaste. Vem em nosso socorro, porque nós carecemos do ajuntamento do teu povo. É a súplica que nós fazemos a ti agora. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, um grande abraço em todos vocês. Deus os abençoe.